Meu nome é Larissa Menezes. Tenho 34 anos e no último Dia das Mães, minha mãe rasgou a carta que passei 12 noites escrevendo para ela. Não foi na frente de 2 ou 3 pessoas. Foi diante de toda a minha família, depois do almoço, enquanto o cheiro de churrasco ainda enchia o quintal da casa dela, em Campinas, interior de São Paulo. Ela segurou cada pedaço da carta entre os dedos, olhou diretamente para mim e disse: "A única coisa que você me deu na vida foi vergonha." Depois deixou os pedaços caírem no chão como se fossem folhas secas. Ninguém falou nada. Meu irmão abaixou os olhos. Minha tia fingiu arrumar os pratos. Minha sobrinha de 8 anos começou a chorar baixinho. Mas minha cunhada a levou para dentro antes que alguém percebesse. Eu permaneci parada. Não porque fosse forte, porque quando uma humilhação dura anos, chega um momento em que até o corpo esquece como reagir. Saí pelo portão sem discutir. Atravessei a rua contando as rachaduras da calçada, exatamente como fazia quando era criança depois de ouvir que nunca seria boa, o bastante para carregar o sobrenome da família. Eu ainda não sabia que menos de 15 minutos depois, uma mulher de cabelos completamente brancos iria parar um carro ao meu lado, abaixar o vidro e pronunciar um sobrenome que eu jamais tinha ouvido. Também não imaginava que 5 semanas mais tarde, enquanto restaurava uma velha caixa de documentos no meu ateliê, encontraria um envelope amarelado que mudaria tudo o que eu acreditava sobre a minha mãe e sobre mim. Mas essa parte vem depois. Naquela tarde, eu só era uma filha voltando para casa com uma bolsa vazia. A carta tinha 10 páginas. Não falava de dinheiro, de presentes ou de mágoas. Eu apenas tinha escrito tudo o que nunca consegui dizer olhando nos olhos dela. Achei que pela primeira vez minha mãe me ouviria. Em vez disso, ela rasgou cada palavra. E, enquanto o vento espalhava aqueles pedaços de papel pelo quintal, eu ainda não entendia que ela não estava tentando esconder o que eu sentia. Ela estava desesperada para impedir que eu descobrisse algo que havia sido enterrado pela nossa família muito antes de eu nascer. Voltei para o meu apartamento em Campinas antes das 4 da tarde. Meu ateliê ficava no térreo do mesmo prédio. Eu trabalhava restaurando cartas antigas, fotografias e livros de famílias que não queriam perder suas memórias. Era um trabalho silencioso. Papel rasgado sempre me pareceu mais fácil de consertar do que pessoas. Na manhã seguinte, tentei agir como se o Dia das Mães já tivesse acabado. Não atendi nenhuma ligação da minha família. Também não recebi nenhuma mensagem pedindo desculpas. Recebi apenas um novo serviço. Uma senhora chamada Dona Helena Barros, de 83 anos, apareceu carregando uma pequena mala de couro. Ela morava em Ribeirão Preto e disse que estava organizando os documentos do marido. Falecido havia alguns meses. Dentro da mala havia fotografias, cadernos antigos e dezenas de cartas amarradas com uma fita azul já desbotada. Enquanto preenchíamos a ficha do serviço, ela olhou meu crachá com atenção. "Você disse que seu sobrenome é Menezes?" Confirmei com um sorriso discreto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Sua mãe se chama Cláudia Menezes?" Meu coração acelerou. Respondi que sim. Ela apertou a alça da bolsa com força. "Faz muitos anos, mas eu nunca esqueci esse nome." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela mudou completamente de assunto e começou a falar sobre o estado das fotografias, como se não tivesse dito nada. Aquilo ficou preso na minha cabeça o resto do dia. 3 noites depois, comecei a restaurar as cartas da coleção. Era um processo lento. Eu usava luvas de algodão, pincéis macios e uma espátula fina para separar. Folhas que estavam coladas havia décadas. Quase no fim da caixa encontrei um envelope sem destinatário. Não fazia parte do restante da coleção. Parecia ter sido colocado ali às pressas. Estava fechado, mas o papel já estava parcialmente aberto por causa da umidade. Dentro havia apenas uma fotografia antiga. Nela apareciam 2 mulheres jovens em frente a uma casa simples. Uma delas segurava uma menina de aproximadamente 6 anos. A outra olhava para a câmera séria. O que me fez prender a respiração não foi a fotografia. Foi o verso dela. Escrito com tinta azul já desbotada, havia apenas uma frase: "Para que Cláudia nunca esqueça de onde realmente veio." Minha mãe nunca havia contado nada sobre a infância, além de dizer que o passado precisava permanecer enterrado. Naquele instante, pela primeira vez, comecei a acreditar que ela não escondia apenas lembranças. Ela escondia uma identidade inteira. Na manhã seguinte, eu não conseguia trabalhar. A fotografia permaneceu sobre a minha mesa enquanto eu tentava convencer a mim mesma de que aquilo podia ser apenas uma coincidência. Mas havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que minha mãe rasgaria uma carta escrita pela própria filha? Justamente depois de olhar para um simples pedaço de papel, liguei para Dona Helena. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer apenas: "Se você realmente quer respostas, venha até Ribeirão Preto. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas por telefone." 2 dias depois peguei a estrada.
Ela me recebeu com café passado na hora e uma caixa de madeira escura que parecia muito mais antiga do que a própria casa. Sem dizer uma palavra, colocou a caixa sobre a mesa. Dentro havia certidões, fotografias e recortes de jornal cuidadosamente organizados. No fundo da caixa, encontrei um caderno pequeno, coberto por tecido azul já desbotado. Na primeira página havia um nome escrito à mão: Cláudia Ferreira, não Menezes. Ferreira, senti um frio atravessar meu corpo. Era a caligrafia da mesma fotografia. Dona Helena respirou fundo antes de falar. Sua mãe nasceu com outro sobrenome. Ela passou a vida inteira tentando apagar qualquer vestígio dele. Passei as páginas lentamente. Havia anotações sobre uma família muito pobre do interior de Minas Gerais, uma mudança repentina para São Paulo e um registro dizendo que aos 15 anos, Cláudia foi acolhida por um casal que lhe deu uma nova oportunidade. Mas uma folha dobrada chamou minha atenção. Era uma carta nunca enviada. No final dela, alguém havia escrito: "Você pode mudar de nome, de cidade e até de vida, mas nunca conseguirá apagar quem decidiu abandonar." Meu coração disparou. Abandono? Minha mãe nunca havia mencionado ninguém. Nem irmãos, nem parentes, nem qualquer pessoa do passado. Quando levantei os olhos, Dona Helena estava chorando. Ela segurou minha mão e disse baixinho: "Larissa, existe uma pessoa que esperou mais de 30 anos para que alguém da sua família finalmente descobrisse a verdade. E naquele instante eu entendi que a carta rasgada no Dia das Mães nunca foi o verdadeiro motivo de tudo. Ela apenas impediu que eu continuasse, vivendo a mesma mentira que minha mãe sustentava havia décadas." Dona Helena abriu a última pasta da caixa com um cuidado que parecia pesar décadas. Lá dentro havia uma certidão de nascimento, uma fotografia recente e um endereço em Belo Horizonte. Ela respirou fundo antes de dizer: "A mulher que aparece nesta foto é a irmã mais velha da sua mãe. Ela nunca abandonou a Cláudia. Foi a Cláudia quem decidiu cortar todos os laços quando ganhou uma nova vida." Dias depois viajei até Belo Horizonte. A mulher me recebeu sem saber quem eu era. Quando disse meu nome, ela começou a chorar antes mesmo de me convidar para entrar. Sobre a estante da sala havia uma única fotografia antiga. Era exatamente a mesma menina da foto que eu encontrara na caixa. Ela passou a mão sobre a moldura e disse: "Todos os dias das mães eu escrevia uma carta para a minha irmã, mesmo sabendo que ela nunca responderia. Naquele momento percebi que minha mãe não rasgara apenas a minha carta. Ela havia passado mais de 30 anos rasgando qualquer ponte que pudesse levá-la de volta ao passado." Voltei para Campinas sem contar nada à minha família. Algumas semanas depois, minha mãe apareceu no meu ateliê pela primeira vez em anos. Ela entrou devagar. Olhou para as fotografias restauradas penduradas na parede. Depois viu, sobre minha mesa, uma cópia da antiga fotografia. Seu rosto perdeu a cor. Ela sentou sem pedir licença. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe chorou diante de mim. Não pediu perdão. Não tentou se justificar. Apenas disse: "Passei a vida inteira tentando enterrar quem eu fui. E acabei perdendo quem mais me amava." Eu não respondi. Peguei uma caixa onde guardava papéis rasgados que havia restaurado ao longo dos anos. Coloquei minha carta do Dia das Mães sobre a mesa. Ela ainda estava rasgada. Ainda tinha marcas de lágrimas. Mas estava inteira outra vez. Olhei para minha mãe e disse com a voz mais calma que consegui encontrar: "Papel rasgado pode ser restaurado. Pessoas só quando escolhem enfrentar a verdade." Ela abaixou a cabeça. Naquele dia, eu não recuperei a mãe que sonhei ter, mas recuperei algo muito mais importante. Parei de acreditar que o meu valor dependia do amor que ela nunca conseguiu me dar. E foi exatamente naquele momento que a vergonha deixou de ser minha. Passou a pertencer à única pessoa que passou a vida inteira fugindo da própria história.